Olá, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical Online do dia 11 de abril de 2021. Continuando aí nosso estudo sobre o uso da oração, o uso correto da oração. Nós estudaremos o tema de hoje, como usar a oração do Senhor, a oração também conhecida como dominical, que na verdade é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nossa igreja já aprendeu isso e é até novo e estranho o termo oração dominical ou oração do Senhor para a nossa igreja. Nós estamos usando aqui, aproveitando então o estudo do catecismo que usa esse termo ainda, oração do Senhor. E as perguntas de hoje são 187 a 189. Nós faremos o estudo dessas passagens. Queremos dar boas-vindas a todos, os visitantes em especial, e dizer que é um prazer tê-los conosco. Para quem não tem acompanhado aí os estudos, pode olhar no nosso canal, ele está identificado como EBD Online. Então você tem estudo EBD Online e tem doutrina online, tem outros conteúdos. Então você vai identificar os estudos anteriores por esse EBD Online, tem as perguntas então anteriores também. É o melhor estudo, irmãos, esse que nós estamos tendo, o melhor estudo sobre a oração. Na verdade, o conteúdo de Westminster, o legado, é a melhor sistematização das doutrinas cristãs, com todos os fundamentos bíblicos, e é importante estudarmos ali. Nós vamos, então, começar com a oração, para seguir com o estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, grande é o teu nome, digno de toda honra, glória e louvor, e nós estamos em tua presença, alegres, felizes, porque temos esta oportunidade de escutarmos a tua voz através deste estudo e aprendermos de Cristo. Nós queremos realmente ouvir as belas palavras de vida e pedimos a ti que nos ajude com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos seguir aqui. Pergunta 187, como a oração do Senhor deve ser usada, e a resposta é: a oração do Senhor não é somente para direcionamento, como um modelo segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada como uma oração, contanto que seja feita com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. E os textos que nós temos aqui é Mateus 6,9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E Lucas 11,2, então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então vamos seguir aqui, seguindo o nosso estudo. Nós temos primeiro a oração do Senhor como padrão. De que modo podemos usar a oração do Senhor como padrão ou modelo para fazermos as nossas orações? E a resposta é: podemos usar a oração do Senhor como padrão ou modelo para fazermos as nossas orações, atentando aos seus característicos e conteúdos, e moldando as nossas orações de acordo com eles. Devemos atentar primeiro para a reverência da oração do Senhor. Ela é isenta da repreensível familiaridade com Deus, tão comum nas orações modernas. Dirige-se a Deus como o Pai, mas acrescenta imediatamente que está nos céus, de modo que a grandeza e a majestade de Deus sejam ressaltadas. Em segundo lugar, devemos observar a simplicidade e a objetividade, assim como a brevidade da oração do Senhor. Não há aqui linguagem rebuscada, exibição de oratória sem sentenças longas e complicadas. Ela é simplesmente e breve, ela é simples e breve e vai direto ao ponto. Compreendemos a propriedade disso quando consideramos que Deus conhece os nossos desejos e as nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos a Ele. Em terceiro lugar, devemos notar o caráter centralizado em Deus da oração do Senhor. Ela não começa conosco, nem com as nossas necessidades, mas com Deus, seu nome, seu reino, sua vontade. Assim começa. Somente depois que essas coisas forem consideradas é que as nossas necessidades são mencionadas. A oração do Senhor é claramente formada no plano de Deus primeiro. Finalmente, devemos notar que a oração do Senhor inclui as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, e não comete o erro comum em muitas orações modernas
de não pedir perdão de pecados. Em todos esses aspectos particulares, a oração do Senhor deve servir como um padrão ou modelo segundo o qual podemos moldar as nossas orações, as nossas próprias orações, de modo que sejam aceitáveis a Deus. Se você se preocupa com o fato de que Deus te ouça e não somente que você balbucie palavras, mas que você realmente se relacione com Deus, a maneira como Deus quer que você ore, você vai aprender a orar. Não vai se encher de orgulho achando que, porque a sua religião ensina qualquer coisa, você vai então confiar mais na sua religião, nos seus ensinos, nas suas tradições, do que o que a Bíblia ensina sobre. Ou então, de repente, você aprendeu a fazer uma interpretação equivocada e você não se submete a se subjugar ao escrutínio das Escrituras para realmente estudar e ver o que ela fala e o que foi que você entendeu que ela fala das orações, e você então segue orando, rezando, repetindo, seja lá fazendo o que for, segundo as suas interpretações, as suas vontades, os seus entendimentos, as suas crenças, as suas tradições, a sua religiosidade, menos o que Deus requer para você. Então, essa é uma questão importante. Precisamos querer saber e aprender, né, como usar a oração do Senhor como modelo para fazermos as nossas próprias orações. A oração do Senhor como a nossa oração. Como a oração do Senhor pode ser usada apropriadamente como a nossa oração? Então, primeiro, como padrão ou modelo para fazermos as nossas. Primeiro, ela serve como modelo. Então, quando eu fizer a minha oração, que eu a tenha em mente como modelo, que eu siga os seus princípios, que eu sempre tenha a reverência e a confiança com a qual Deus requer ali naquela oração de mim. Eu tenho a confiança de filho, Pai Nosso, olhando sempre para a dignidade de Cristo. Quem olha para a dignidade de Cristo e realmente confia que Ele é o seu Salvador e Senhor, único e suficiente, e por Ele você então tem nova vida, obediência, prazer em obedecer e tudo mais a sua palavra, você não vai orar duvidando disso, dessa salvação. Né? Quem duvida não foi aperfeiçoado no amor, quem teme ainda não foi aperfeiçoado no amor. E daí segue as outras coisas. Pai Nosso, você vai orar com humildade, você e outro que está nos céus, como nós vimos aqui. Agora, a segunda parte é a oração do Senhor como a nossa oração. Então, como é que eu posso usá-la sem vã repetição, mas como a minha própria oração? Essa oração pode ser usada apropriadamente como uma oração pessoal por si mesma ou associada a uma oração formulada por nós mesmos com as prescrições apresentadas nesse estudo, desde que seja feita com entendimento, fé, reverência e com as outras graças necessárias ao correto cumprimento do dever da oração. Então tem que considerar o que a gente viu até na resposta ali, né? Isto é, devemos sempre nos proteger e evitar o perigo do uso meramente mecânico e formal da oração. Posso apenas repetir. Como a oração do Senhor tem sido algumas vezes usada erroneamente? A oração do Senhor tem sido usada erroneamente, conforme sugere a pergunta anterior, quando é feita de modo meramente mecânico e formal. Os que pensam que há mérito em repetir a oração do Senhor uma vez atrás da outra, por 50 ou 100 vezes, não tem o mínimo entendimento do que é a sua natureza verdadeira e o seu uso apropriado, não tem ideia do que é isso. Muitos não caem nesse erro extremado, mas usam as suas palavras precipitadamente e sem pensar no sentido e na importância delas. Temos que ter cuidado para não ensinar nossas crianças a isso, fazendo nós mesmos. Pai Nosso que está no céu, Santo Figueiredo, não pensa nas palavras, não ensina o seu sentido. É até sempre bom repetir os ensinos em casa, na família, no lar, né? Os pais aí repetir com seus filhos, para que aprendam a orar corretamente com devido respeito. Aliás, esse é um tema para a gente já ensinar desde a mais tenra idade. Profundo respeito por Deus, por sua autoridade, sua presença, seu nome. Se a criança na oração usa de qualquer jeito, você vai lá, você ensina, você repete incansavelmente. Não, filho. Eu não quero respeitar a oração, eu quero continuar brincando com o carrinho. Não é hora, agora é oração. E tira o carrinho da mão dele. Não é com oração. Nós vamos orar, repete com o pai. Se ele não orou, no final você vai lá e ora com ele. Vamos pedir perdão porque pequei
em não orar, e vai com ele, e vai repetindo, pedindo graça a Deus, e Deus abençoa. Já aqui nessa questão da repetição, voltando então ao ponto, veja só, tem um costume na igreja cristã moderna, eu não sei desde quando, recentemente recente que eu digo é que é de uns 10 anos para cá que eu comecei a perceber isso. Não conhecia, pelo menos não da minha igreja de origem. Mas não acontece aqui na nossa igreja, no Tijuco Preto, a gente não tem feito isso, mas eu venho presenciando isso já há algum tempo em algumas igrejas que eu visito. O pessoal faz assim, vai encerrar algum trabalho, seja uma escola dominical, um culto, e encerra com uma oração e depois ainda ora, na sequência, repete o Pai Nosso. Eu vejo isso com muita estranheza, porque assim, se você fez uma oração correta, você seguir os princípios de uma oração, da oração Pai Nosso. E você encerra, por exemplo, o pessoal geralmente faz assim, e nós, depois de toda a oração bem feita, com todos os princípios que estão no Pai Nosso, aí diz, e nós oramos em nome daquele que nos ensinou a orar, dizendo, a pessoa está lá representando todo mundo, o dirigente pediu a ele para orar, e ele ali com isso já leva todo mundo a orar o Pai Nosso, que não foi o pedido, inclusive já tem outro problema, né? Que está desrespeitando a autoridade do dirigente que pediu para aquele irmão nos representar na oração e nós estamos orando com ele junto. Ele já levou outros para fazer aquele tipo de oração que não foi, né? A repetição que não foi solicitado pelo dirigente, pelo liturgista, etc. Então, eu quero orientar que isso é um pecado como esse aqui, que nós estamos estudando. É uma repetição desnecessária, além da falta de respeito com o dirigente. Não faça isso. Não faça isso. Oração não é o momento que você vai aproveitar para chamar a exaltação e a glória para o seu nome. Quando você ora, aliás, toda a assembleia reunida, com outros irmãos reunidos, você ora representando todo mundo. Todo mundo está orando com você. Então, toda a reverência, todas as palavras bem pensadas, colocadas. Precisa ser um show de oratória, mas também não quer dizer que as orações santas sejam as pobres, medíocres, palavras de qualquer jeito. Também não. Agora, aqui o ponto é as vãs repetições, a falta de respeito, a falta de ordem e reverência. Temos que ter todo cuidado. Fazer aquilo que o dirigente não mandou fazer, o liturgista, é falta de respeito, você está usurpando competência. Objeções contra a oração do Senhor como uma oração. Que objeções têm sido levantadas contra o uso da oração do Senhor como uma oração? Alguns crentes protestantes têm sido contra o uso da oração do Senhor como uma oração na base de que ela é passível de uso mecânico e formalista. Eles citam as palavras de Jesus em Mateus 6,9, portanto vós orareis assim, e dizem que isso mostra que a oração do Senhor tem o objetivo de ser utilizada como um padrão de oração, não como uma oração em si mesma. Tais pessoas deixam de perceber que as palavras de Jesus em Lucas 11:2, que diz, quando orares, dizei, Pai, etc., asseguram plenamente o uso da oração do Senhor como uma oração. O fato de algo correr o risco de sofrer abuso não se constitui em argumento contra o seu uso apropriado e legítimo. Mais importante que isso é a objeção, aliás, levantada por uma doutrina chamada de dispensacionalismo moderno, cujos exemplos são as notas da Bíblia de referência de Scofield, que ensinam que a oração do Senhor, usada como uma forma de oração, pertence exclusivamente à velha dispensação ou à dispensação da lei, como eles identificam, eles afirmam, né? Antes da crucificação de Jesus Cristo, tem por base a lei e não é válida para o povo de Deus no Novo Testamento. Está lá nessa Bíblia, né? Está em Mateus, comentários sobre Mateus 6,12 e Lucas 11:1. Então, a Bíblia de Scofield acrescenta que a oração do Senhor não é uma oração em nome de Cristo e que isso torna o perdão que concedemos aos outros a condição para Deus nos perdoar, o que é, segundo afirma, característico da lei em contraste com a graça. De acordo com isso,
os dispensacionalistas que seguem o ensinamento dessa Bíblia de Scofield, ou os seus comentários, melhor dizendo, recusam-se a usar a oração do Senhor como uma forma de oração. Mas já percebemos, né, que está errado. Como responder à objeção dispensacionalista? Como é que nós respondemos? Primeiro, a objeção dispensacionalista baseia-se no erro de que o período de Moisés a Cristo foi uma era da lei e não da graça. A verdade é que o pacto de obras, ou a oportunidade de se alcançar a vida eterna pela obediência legal à vontade de Deus, acabou quando Adão e Eva pecaram. A salvação pela graça divina foi anunciada em Gênesis 3,15 e tem sido desde então a única base para se aproximar de Deus. O período de Moisés a Cristo não foi um período em que as pessoas se aproximavam e serviam a Deus na base da lei, numa base legal, meritória por si mesmo. Foi um período de graça divina e de redenção acompanhado da obediência aos mandamentos de Deus como fruto da salvação e sinal de gratidão a Deus, o mesmo que hoje. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 e 2, mostra que a obediência aos mandamentos baseia-se numa redenção prévia, isto é, pela graça. Assim, a oração do Senhor, mesmo sendo dada por Jesus antes de ser crucificado, não deve ser considerada como legal ou vinculada à ideia da salvação pelas obras. Segundo, embora seja verdade que formalmente a oração do Senhor não é uma oração em nome de Cristo, nesse sentido, né? Ela ainda assim é verdadeiramente uma oração em nome de Cristo. Ela, ainda que não use lá, mas ela é uma oração em nome de Cristo. O seu conteúdo, a sua estrutura é o sentido da autoridade do nome de Cristo, de todos os princípios que Cristo está ensinando. Ela invoca a Deus como um Pai Nosso, como é possível invocar-se a Deus como Pai, senão através de Cristo, com base na sua redenção. João 14,6. Esse é o sentido que nós já explicamos lá atrás, em algumas perguntas anteriores, sobre o que significa orar em nome de Jesus, né? Então, João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro, não é verdade que a oração do Senhor condicione o perdão de Deus a nós, ao nosso perdão aos outros. Então, Deus me perdoa porque eu perdoei os outros. Não. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não é a mesma coisa que dizer perdoa-nos as nossas dívidas porque nós temos perdoado aos nossos devedores. O estudo aqui apresenta a pergunta 141 do Catecismo, a interpretação correta dessa cláusula, que será discutida numa lição subsequente. E aqui nós temos uma nota da Bíblia de Scofield novamente, portanto, para a gente entender um detalhe. Aqui nós vemos que nas questões sobre a lei e a graça do período de Moisés à crucificação de Cristo, é muito difícil de ser determinado com precisão e mostra-se inconsistente consigo mesmo no comentário naquela Bíblia. Ele afirma que o Sinai Israel aceitou a lei e refletidamente, e ainda que Israel trocou a graça pela lei. É o que é comentado, por exemplo, em Gênesis 12:1. Dr. Scofield, no entanto, reconhecia abertamente que havia graça e redenção no período de Moisés a Cristo. Por exemplo, ele chama Êxodo de o livro da redenção, afirma que essa redenção é totalmente em Deus, pelo sangue de Cristo, e etc. Comentário inicial no livro de Êxodo, é o que nós vemos lá. E o resultado dessa notória inconsistência tem sido uma grande confusão nas mentes de muitos crentes em Cristo. Para uma explicação intermitente, coerente e alinhada com a teologia dos padrões de Westminster a respeito da função da lei no período de Moisés a Cristo, nós temos que ver a teologia bíblica, Velho e Novo Testamento, de Grand Rapids, o livro, né, de 1948, e Gerhardus Voss, um outro livro de Gerhardus Voss. Muito bem, então aqui nós temos já a questão de como responder ao dispensacionalismo no que diz respeito à objeção ao usar a oração do Senhor. A oração do Senhor
é uma maravilhosa oração, um maravilhoso ensino que nos leva a fazer a oração correta, aprovada por Deus. Então, oremos ao Senhor, seguindo os seus princípios, o ensino na sua palavra. Foi o que ele fez, né? Os discípulos pediram, ensina-nos a orar, e ele ensinou a orar. Pergunta 188 diz: de quantas partes consiste a oração do Senhor? De quantas partes? E a resposta é: a oração do Senhor consiste em 3 partes: prefácio, petições e conclusão. Então, prefácio, se eu perguntar, vocês vão memorizar, né? 3 partes: prefácio, petições e conclusão. Nós vamos ver essas 3 partes. Vamos seguir aqui. Pergunta 189. O que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? Nós encerraremos com essa pergunta. E a resposta é: o prefácio da oração do Senhor, que é Pai Nosso que está nos céus, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, bem assim orar com outros e por eles. É o que nos ensina esse prefácio. Nós vamos primeiro dar uma olhada nos textos bíblicos, né? Pergunta 189, nós temos alguns textos, não vou ler todos, são bastantes, mas vou pegar aqui pelo menos 5. Lucas 11:13, você tem: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Salmo 95, 6 e 7, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmo 123:1, a ti que habitas nos céus elevo os meus olhos. 104:1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Atos 12:5, já é 6 versos, né? 6 passagens. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, coisa interessante, Pedro sofrendo lá no cárcere, aguardando ali em sofrimento, mas a igreja estava incessantemente orando por ele a Deus. É importante, irmãos, orarmos uns pelos outros. Nós vamos ver isso aqui, né? Então vamos seguindo aqui, ver primeiro a divisão da oração do Senhor. Como está dividida, como nós vimos, a oração do Senhor compreende o prefácio, o Pai Nosso que está no céu, 6 petições. Então são 6 as petições ali, são 6, e uma conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. É a conclusão do Senhor. Que lições podemos tirar da divisão da oração do Senhor? Quais são as lições? Podemos aprender da divisão da oração do Senhor que as nossas orações devem ser compostas de modo similar. Deve haver ordem e progresso em nossas orações. Nelas, as coisas não deveriam ser jogadas juntas e misturadas sem ordem nem organização, uma bagunça, não. Antes de qualquer coisa, toda oração deve ter uma introdução ou prefácio, reconhecendo a infinita majestade e grandeza de Deus. Não deveríamos nos precipitar na santa presença de Deus e começar a falar de nossas necessidades pessoais sem primeiro nos dirigirmos a Ele de maneira reverente e digna. Ter tranquilidade e calma. Santo Deus, grande é o teu nome, o Senhor é maravilhoso. Pode ser bondoso Deus, eterno Pai. Estamos diante do Senhor, da tua presença, e aí já segue. Aqui as crianças gostam de repetir 2 palavrinhas, né? Não aprenderam conosco não, mas é uma oração correta. Elas dizem assim, Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado. Então já fizeram a introdução. Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado
por esse alimento que o Senhor nos deu e por todas as bênçãos. E pedimos que abençoe nossa tarde, em nome de Jesus. Quando elas vão fugindo, né? Então elas vão pedir para abençoar e aí começa devagar e fala de um assunto e vai falando de outro. Espero terminar para orientar e eu falo já em seguida, ou às vezes minha esposa, e a gente já vai falando. É importante fazer isso, esse exercício também, para que já a criança também aprenda a orar, né, corretamente, já entenda ali quem é que está sendo, a quem é que nós estamos nos dirigindo, né? Então, devemos ter essa organização, introdução, etc. Antes de qualquer coisa, uma introdução pensada, pequena, curta. Mas se eu fizer um pouco maior, ok, dependendo do momento, né? Às vezes é uma oração na igreja, na abertura do culto, você faz aquela adoração, às vezes até, aliás, isso é outra coisa, irmãos, que a gente deve aprender na liturgia, saber o momento da liturgia, o propósito. Se o dirigente pediu na abertura para você fazer uma oração de exaltação a Deus, é oração de exaltação, não é hora de confessar pecados, não é hora de pedir pelo pregador. Eu agradeço que ore, acabamos de ver, né? Orar por Pedro ali, a igreja estava incessantemente orando. Ore para o pregador, mas ore em casa, ou então se o pregador pedir, ele já vai pedir ali na hora de pregar, geralmente, então fica 2 orações. Então temos que ter esses entendimentos. A liturgia, ela precisa fluir de forma ordeira, organizada, não é por vaidade, é porque Deus merece, Deus é digno. Até a liturgia tem que ser santificada e é a palavra de Deus quem faz isso. Então, não deveríamos, seguindo aqui, nos precipitar na santa presença de Deus e começar a falar das nossas necessidades e tudo mais. Não. Eu preciso chegar de maneira reverente e digna. Deus está ali e Ele merece a nossa reverência, o nosso respeito. Em segundo lugar, as petições de nossas orações devem ser organizadas adequadamente. Aquelas que dizem respeito à sua honra e glória, ao seu reino, etc., devem vir em primeiro lugar, e as que dizem respeito a nós mesmos, às nossas necessidades e desejos, etc., devem vir depois. Terceiro, nossas orações devem ter uma conclusão apropriada. Eu peco, irmãos, nessa área, então vamos aprender a orar, né? Não sabemos orar como convém. Seguindo aqui, quais são as 2 ideias principais no prefácio da oração? Primeiro, a verdade de que Deus é o Pai do seu povo. Segundo, a verdade de que Deus e o seu povo não são iguais, porque Deus existe muito acima do seu povo na majestade e glória do céu. Quem pode chamar Deus de Pai? Será que todo mundo que chama Deus de Pai é de fato filho? Somente os crentes em Cristo, os verdadeiros crentes no verdadeiro Cristo. A gente tem estudado sobre isso, né? Que foram reconciliados com Deus através da obra do Senhor Jesus. Alguém chega assim e diz assim: o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nós o amamos, e Maria é a nossa, intercede por nós, ou qualquer coisa. Acrescentou Maria, acrescentou os apóstolos, acrescentou. Não, você não conhece. Esse Jesus a quem você serve não é o da Bíblia. O da Bíblia não precisa de Maria, nunca precisou. Ele que fez um favor para Maria, dar luz a ele e ele escolher Maria. Ela reconheceu que ele é o Senhor, ela o serviu, ela o obedeceu. Ela o adorou como Deus. Ninguém nunca adorou Maria como Deus. Jesus nunca adorou, nem vai, nunca. Ela que está adorando a Ele e ao Pai no céu. É preciso entender essas coisas. Cuidado com os enganos de heresias e tradições. Se não for o verdadeiro Jesus que você está conhecendo e com o qual você está se relacionando, chamar Deus de Pai não vai fazer Ele ser seu Pai, nem você ser filho dele. Então não é só citar Pai Nosso ou coisa do gênero. Somente os crentes no verdadeiro Cristo, que foram reconciliados com Deus através da sua obra da obra do Senhor Jesus Cristo, como está lá em João 14:6, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, né? Ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, ninguém que não seja um crente em Cristo tem o mínimo direito de usar a oração do Senhor. Ninguém. Usa, faz, repete, mas não tem. São usurpadores de posição, estão enganando a si mesmos, se enchendo de autoconfiança, uma confiança arrogante. Lamentável, lamentável. Encorajar aqueles que não creem em Cristo como Salvador pessoal a usar a oração do Senhor é encorajá-los a uma ilusão pecaminosa, é levá-los a pensar que são filhos de Deus quando na verdade não são. E você que grita, desrespeito a Deus. Eu via uma zombaria na minha adolescência, na igreja de onde nós vimos. Teve um período negro na igreja, tanta loucura, tanta confusão. E daí chegavam os bagunçadores da liturgia, da ordem, da paz. Ó Deus! E enchiam, ó Deus, nós estamos aqui. Isso, olha, não é filho de Deus, pode ter certeza disso. Não devemos enganar as pessoas, tem que dizer, olha, você não conhece a Cristo, você ainda está nas trevas. Arrependa-se, conheça o verdadeiro Cristo. Se você conhecer a sua condição de pecado, dessa cegueira, da sua soberba, em tratar Deus na sua liturgia, do jeito que você trata, você está perdido. Se você não reconheceu, você está perdido. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para te dar entendimento. Reconheça a sua perdição. É só quando você reconhece que está completamente perdido e que você realmente é cego com essas loucuras que você está praticando, que então há uma chance de salvação, né? Mas quem se enche de orgulho, não, eu sou filho de Deus, quem é você para me chamar a atenção? Está aqui na palavra, Deus é santo e ninguém que não tenha o verdadeiro Jesus não pode chamar Deus de Pai, não pode. Seguindo aqui, nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. É verdade que todos os seres humanos são filhos de Deus no sentido natural, porque são criaturas de Deus e Ele é o criador delas. Algumas vezes a Bíblia refere-se às pessoas como filhos de Deus no sentido natural. Você conferir lá Atos 17, 28 e 29. Mas a maioria dos lugares em que a Bíblia fala de Deus como Pai das pessoas, ou das pessoas como filhos de Deus, usa os termos pai e filhos no sentido natural, não no sentido religioso, significando que há um relacionamento religioso especial entre Deus e certas pessoas. Então não é no sentido natural, é nesse sentido especial, e é nesse sentido religioso que o termo pai é usado na oração do Senhor. Nesse sentido, não é verdade que todos sejam filhos de Deus. Jesus chamou alguns dos judeus, não de filhos de Deus, mas de filhos do diabo, lá em João 8. Pode ver o mesmo, conferir também 1 de João 3,10 e 5, 18 e 19, 1 de João, onde somos ensinados que alguns são filhos de Deus e os restantes são filhos do diabo. Agora, na carta de Paulo aos Romanos, aos Efésios, perdão, nós estamos estudando e vendo que quem vivia sem Cristo vivia nas trevas, assim como quem vive ainda hoje sem Cristo vive nas trevas. E aí ele chega a dizer, no capítulo 2, né, são filhos da ira. Nós éramos filhos da ira, como também os demais que não têm ainda Cristo são. Então, ser filho da ira não é ser filho de Deus, é filho da ira de Deus. Isso é bem diferente, né? E Jesus deixa claro lá em João 8 que são filhos do diabo. E diz por quê, diz qual é a razão. Deseja fazer a sua vontade em quê? Em tudo. É por isso que até há o processo de auto-engano. A pessoa faz a vontade do diabo na sua religiosidade, na sua interpretação da Bíblia, na sua tradição, na sua maneira de cultuar, na sua adoração, né? Na sua oração, na sua interpretação da Bíblia e daí por diante. Um arrogante cego que não quer. É como a gente está vendo aí o STF usurpando competências e querendo opinar sobre tudo, né? É dizer o que é o certo para fazer na ciência, o que é o certo na política, o que é o certo na coisa, e faz igual com todo respeito, né? Mas a gente vê isso. Eles não estão, não é a instituição Suprema Corte que é o problema, mas
membros que não tratam com respeito o cargo que recebeu ali, simplesmente desonra a instituição, simplesmente envergonha. E até quem não estudou direito vê de longe o erro, até uma criança percebe muitas vezes o erro, está longe ali, não é assim, está errado, e eles mesmo assim, né? E aí eu estava pensando sobre isso, que eles são como alguém surdo e que não entende nem o que é uma nota musical, mas que quer dizer ao maestro como é que se conduz uma orquestra. É bem desse jeito, né? Alguém surdo, não sabe nada de música. Muitas vezes é assim no meio da igreja, né? A pessoa, o STF fez isso em relação à teologia do culto, né? Sabe nada de teologia, nunca leram a Bíblia toda e querem opinar a respeito. E você vê isso na igreja muitas vezes, muitos religiosos, muitos que se dizem crentes, ou os cristãos, etc., simplesmente assim, surdos, não sabem nada nem do que é uma nota musical, do que diz respeito à teologia bíblica, mas quer ensinar a própria Bíblia, né, o próprio Deus a respeito. Então, eu tenho que reconhecer. É importante reconhecer. Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. Eu tenho que entender isso. Eu estou perdido, meu Deus, me salve disso. Porque é quando você se reconhece completamente perdido no fim do poço, aí é um sinal de que a salvação chegou, né? É o despertar da consciência. Você olha para a parábola do filho pródigo, foi exatamente o que aconteceu. Aquele filho estava lá perdido, se perdendo com suas riquezas, esbanjou tudo, vivendo distante do Pai. Ali é uma mensagem sobre a nossa realidade com Deus. E quando ele está lá, uma vida humilhada, com os porcos, sem ter o que comer, comendo com os porcos, uma vida pobre, completamente insensível, nem para pensar, mas depois de muito sofrimento, aquele então, com tudo que ele tinha aprendido do Pai, a palavra de Deus vem a ele, sensibiliza a sua mente e a sua consciência despertada. É isso que precisa. Quem está morto reage justamente com orgulho porque é insensível sobre as coisas de Deus. Está insensível sobre a realidade de Deus. Completamente insensível. Por isso o filho do diabo, o filho das trevas, não tem vida, está morto, né? Então, nem todos os seres humanos são filhos de Deus, são filhos do diabo. Que atitudes devem ter os crentes para com o Pai, o seu Pai Celestial? Uma atitude de confiança na sua bondade paternal e no seu benefício que dela obtemos. Com benefício, o catecismo quer dizer o tanto da bondade de Deus que nos favorece. Devemos compreender que o nosso Pai Celestial nos ama e cuida de nós, e que não é vão nem inútil nos aproximarmos do seu trono em oração. Essa atitude de confiança em Deus, nosso Pai, procede da obra especial do Espírito Santo em nossos corações. Romanos 8:15. Um dos objetivos do diabo, e é uma também das consequências do nosso pecado, falta diária, etc., negligência com a vida, os meios de graça, a vida com Deus e tudo mais, é justamente descrer da oração, desacreditar dela. Uns vão para um extremo de colocar uma confiança de que ela tem poder em si, independente da palavra de Deus, etc. E o outro vai para o extremo de não acreditar. E não é verdade que nós não devemos orar. A igreja, na época de Pedro, eu estava orando por Pedro na prisão, né? Eles acreditavam, mesmo acreditando na soberania de Deus, que Deus é o poderoso, tem a palavra final. E é justamente por isso, porque eu acredito, eu oro como Deus requer de mim. Orar sem cessar, né? Por que devemos nos aproximar de Deus com reverência? O fato de Deus ser o nosso Pai não significa que Ele e nós estejamos no mesmo nível, nem que possamos nos aproximar dele como bem quisermos, nem do modo que tratamos um amigo terreno. A paternidade de Deus não anula a sua majestade, glória e soberania. Isso deve ser ensinado, inclusive, desde a mais tenra idade. Negócio de papaizinho querido que está no céu. Como é que diz? Papai do céu. Não ensina essas coisas.
não ensina essas coisas. Você já imaginou eu como pastor orando lá na frente? Papai do céu, querido. Isso não é santidade, irmãos. Não é sabedoria. Não ensine isso para a criança. Não ensine ela a rezar, a repetir. Não faz isso. Ensina a orar como tá aprendendo aqui, como nós estamos vendo aqui. Deus é digno de... Não é porque é pai que ele deixou de ser digno de ser respeitado, não. Então, a paternidade de Deus não anula a sua majestade, glória e soberania. Não significa que podemos nos aproximar dele com desleixada familiaridade. A informalidade e quase leviandade de algumas orações modernas é o mais das vezes irreverente e extremamente ofensiva. É ofensa mesmo. A paternidade e o amor de Deus não bastam como desculpas para a irreverência na oração. Ah, Deus é amor. Não vem com essa. É justamente porque Deus é amor santo que eu devo ter toda a reverência e não brincar com Deus. O mesmo Deus que é amor, ele diz, de Deus não se zomba. Isso tem um significado, qual é? É que você pode fazer o que você quer, não se auto-engane, né? Não se orgulhe, não encha de orgulho para dar as suas explicações no lugar da palavra de Deus. O que significa anelos celestiais? Os versículos da Escritura citados pelo Catecismo mostram que essas expressões, essa expressão, aliás, é usada com o sentido de afeições direcionadas ao céu, sentimentos voltados para onde Deus habita em luz e glória, isto é, durante a oração devemos, por um tempo, afastar a nossa mente das preocupações ordinárias com os nossos interesses terrenos e pensar no céu, na grandeza, na glória, no poder e na sabedoria de Deus e concentrar os nossos pensamentos e desejos em Deus e no céu. Isso é maravilhoso, irmãos, devemos fazer isso. E Deus nos ajuda nessa luta. O que significa a devida percepção do seu poder soberano, majestade e graciosa condescendência. O que significa isso? Com devida percepção, o catecismo quer dizer compreender e sentir essas verdades da maneira como deveríamos e agir de acordo com elas. Aquele que se refere a Deus como o cara, o chefão, o homem lá de cima, falta a devida percepção da majestade, poder e graciosa condescendência de Deus. Quando Isaías se aproximou de Deus, foi: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Por mais que Deus, então, console Isaías, conforte, oriente, encoraje, não significa que não foi ele com a sua glória que produziu aquilo para mostrar exatamente isso. E escreveu não foi à toa, foi para nos ensinar. Essa é a forma como nós devemos reagir diante de Deus. Ponto. Ele é Deus, gente. Meus irmãos, ele é Deus. A gente tem que voltar às Escrituras para pensar em Deus. Alguma outra coisa de fora está fazendo, alguma informação de fora, às vezes de práticas irresponsáveis de outros, às vezes ensinos errados, às vezes uma cultura, etc. Está fazendo o povo ir para o culto e orar de qualquer jeito, como se estivesse diante de qualquer um. Coisa que não faz diante de autoridades humanas. Semelhantes nós estamos fazendo a Malaquias. As coisas para os outros, para um governador, a gente trata com todo respeito. O governador, é um homem, e é uma autoridade, mas e Deus? Deus é digno de muito mais reverência, irmãos. Com a majestade de Deus, o catecismo refere-se à infinita e absoluta grandeza de Deus acima de todas as criaturas. Com o poder de Deus, ele denota a onipotência de Deus, pela qual ele tudo pode fazer que não seja contrário à sua natureza. Deus tem um poder ilimitado, é a melhor afirmação sobre onipotência. O poder de Deus é limitado, não é que ele pode fazer tudo, até aquilo que é contrário à sua natureza, como o pecado, não. Ou então que ele não pode tudo, justamente porque ele tem um poder ilimitado, que ele não pode pecar. Justamente porque ele é onipotente, ele não pode ser derrotado pelo pecado, então ele não pode pecar, porque ele é onipotente. Essa é a melhor forma, inclusive, de explicar para a criança, né? O poder de Deus é limitado. Com a graciosa condescendência de Deus, o catecismo quer dizer que aquilo que Deus não tem a mínima obrigação nem necessidade, mas faz voluntariamente por seu povo. Por isso, graciosa condescendência.
Deus não tinha de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por pecadores. Ele o fez tão somente porque quis. Foi, portanto, um ato da graciosa condescendência da parte de Deus, uma coisa a qual as suas criaturas não tinham o menor direito. Ao nos achegarmos a Deus em oração, devemos conservar na mente essas verdades sobre Deus, se pretendermos orar convenientemente. Se você quer orar mesmo, de maneira a agradar a Deus, a glorificá-lo e que Ele te ouça, é isso que você tem que considerar. Senão, continua rebelde. O que aprendemos do pronome plural nosso? Desse pronome plural, podemos aprender que devemos orar com e em favor dos outros. Com e em favor dos outros. A oração não é apenas uma questão individual, há o que se chama de oração em conjunto e também oração intercessora. Cada crente em Cristo individualmente é parte de um grande organismo, a igreja invisível ou corpo de Cristo. Cada um desses crentes está ligado aos outros membros desse organismo espiritual. Cada um deles deve estar interessado no bem-estar dos outros. Eu tenho que me preocupar com meu irmão. A relação de Deus conosco, como Pai, é algo que partilhamos com todos os outros crentes em Cristo. Por isso, deveremos orar com e em favor dos outros, quando a ocasião exigir e houver a oportunidade. Essa foi a nossa oração. Semana que vem, nós estudaremos os 2 primeiros pedidos da oração do Senhor. Você tem alguma pergunta, Opa, tinha atualizado já aqui e eu não sei porque ele não atualizou ali nas aplicações. Deixa eu ver o que foi que houve que não atualizou. Mas está bastante coisa, né, irmãos? Com a aplicação, nós temos justamente o que acabamos de ver sobre reverência, sobre sabedoria, sobre humildade, né? Respeito, a pureza nas palavras, no entendimento, na mente, realmente voltar a nossa mente para a Bíblia, né? É uma reforma protestante pessoal, se converter, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que temos tratado Deus com desrespeito, com ofensa, temos falhado na nossa prática da oração, no cumprimento desse dever. Tá bom? Aqui nós temos uma frase de Calvino: o homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela percepção de seu estado decaído até comparar a si mesmo com a majestade de Deus. Realmente. Então você quer ver o quanto você está perdido? Contemple a majestade de Deus. E não se aproxime de Deus de qualquer jeito. Mas Hebreus fala que nós devemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça. É verdade, mas é segundo aquele ensino lá. E qual é aquele ensino? É tudo que Hebreus falou sobre Jesus. Tudo. Isso nos leva, inclusive, à humilhação. Uma confiança que passa por essa afirmação de Calvino aqui, né? Você olhar para si mesmo à medida que se aproxima de Deus. Como eu não mereço. Como eu estaria perdido sem Cristo. Aí olha para Cristo, né? Não exagere o olhar para dentro de si sem olhar para Cristo. Então, tudo que a gente fizer tem que fazer com as Escrituras. Tanto a maneira de olhar para dentro de si, como a maneira de olhar para Cristo. Se você só olha para si, você só vê desgraça e não vai experimentar perdão, reconciliação, salvação, não vai crer, não vai confiar, não vai ter fé. Você desviou da graça. Você está olhando só para si. Se você olha só para a graça, de uma forma para a graça, né? Porque a forma correta de olhar para a graça é sempre olhando para si. É aquela coisa, eu dependo de Cristo. Quando você só olha para a graça sem olhar para si, é uma forma errada de olhar para a graça. Não é a graça realmente que você está olhando. E aí você banaliza. Então, aproximar-se de Deus em oração, ter momentos a sós com Deus, com esse exercício de sempre pensar, meditar, considerar a sua majestade e a reverência que Deus merece. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar então, encerrando, e então a gente se despede dos irmãos. Senhor nosso Deus,
como é bom, ó Pai, estudar a Tua palavra. Tua palavra é fiel e verdadeira e tem nos ensinado sobre tudo aquilo que precisamos aprender para nos relacionar corretamente com o Senhor. Pai, à medida que avançamos, como nos sentimos pequenos, indignos sem Cristo, ó Pai, completamente incapazes de dar um passo na Tua direção sem a graça do Senhor em Cristo. E quando vemos o valor tão elevado destes ensinos, da Tua palavra, como é maravilhoso saber que, por Tua bondade e graça, o Senhor tem cuidado das nossas vidas em todos os sentidos, todas as áreas, inclusive a oração, que é um meio tão especial, um presente do Senhor para o Teu povo. Muito obrigado, Pai, por não nos deixar perdidos, por não nos desprezar, por não nos abandonar nas nossas práticas idólatras, cegas, nas nossas religiosidades sem valor, completamente arrogantes, sem sabedoria, sem sensatez, sem humildade, sem santidade, ofendendo ao Senhor. Quando aprendemos a Tua palavra, somos conduzidos por Teu Espírito a nos aproximar do Senhor com humildade, com reverência, com respeito, com a dignidade que o Senhor merece, porque embora ainda nos aproximemos manchados de pecados, nos aproximamos completamente dependentes da dignidade de Cristo. E somente pela dignidade de Cristo as orações não são rejeitadas. E é no nome de Cristo que nós Te agradecemos e pedimos que nos ajude a orar de maneira cada vez mais santa, em nome de Cristo, Pai. Amém. Ótimo domingo para todos, ótima semana também. Deus abençoe. Quem tiver alguma contribuição, pergunta, correção, observação, por favor, compartilhe conosco no chat ou no WhatsApp. Fique com Deus. Um abraço.